Fala, meus filhotes, tudo bem? Hoje a gente está começando a nossa quarentena com essa aula. Nós vamos para a segunda parte de dinâmica. Então fica ligado que depois da vinheta tu vais aprender física sem trauma. Fala lá, pessoal, então agora nós vamos falar sobre as principais forças que nós vamos trabalhar dentro da dinâmica, tá? A primeira força que a gente vai falar é a força gravitacional. Cara, Newton descobriu essa força. E aí tem uma lenda que diz o seguinte, que essa força foi descoberta por Newton quando ele estava sentado embaixo de uma macieira, que é uma árvore de maçã, e aí essa maçã, uma maçã no caso, caiu na cabeça dele, tá? E a partir dessa maçã caindo na cabeça do Newton, magicamente ele percebeu. Gente, eu estou falando assim magicamente porque a gente não tem nenhum registro historiográfico de que isso de fato aconteceu. Mas a lenda é bem famosa. Newton é conhecido pela maçã, inclusive. Então, quando a maçã caiu na cabeça do Newton, ele magicamente percebeu o seguinte, que matéria atrai matéria. O simples fato de um corpo possuir massa faz com que ele atraia todos os corpos que têm massa ao seu redor, tá bom? E Newton escreveu o seguinte, que matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, ou seja, quanto maior a massa, maior essa força de atração, são grandezas diretamente proporcionais, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, ou seja, quanto maior a distância, menor a força. Ah, Mardó, que esse Gzão que aparece aqui na minha equação é a gravidade? Não é, tá? A gente não confunde bife milanesa com bife vietnamesa. Esse Gzão que aparece aqui é a nossa constante da gravitação universal. Mas isso aqui a gente vai adentrar e destrinchar quando nós formos trabalhar a gravitação aqui no curso, tá bom? Por enquanto eu estou só contextualizando essa equação. Essa força aqui, que é a força gravitacional, a gente chamou mais tarde de força-peso. Força-peso que tu conhece, que tu já trabalhou, que tu calcula, mg, pois é, essa aqui é a força-peso, a força gravitacional. Como a gente viu, no caso, vamos ver agora, esse pedaço aqui da minha equação, Gzão emissão sobre d ao quadrado, a gente descobriu que era justamente o campo gravitacional do planeta, nesse caso da Terra. Então a gente passou a escrever que o peso é a massa desse corpinho menor vezes a gravidade, o campo gravitacional do corpo maior, no caso do planeta, tá bom? Então a gente tem aqui, não te esquece, peso é massa vezes a gravidade. Ah, Marcos, que posso dizer que o peso está agindo para baixo? Não, não pode, tá, gente? Até porque para baixo é relativo. O que é para baixo para ti não é para baixo para quem está no Japão. Para quem está no Japão, o que é para baixo é para cima, entendeu? Então não dá para dizer que atua para baixo é relativo. O que a gente pode dizer é que o peso atua para o chão, mas mesmo assim não é tão legal. O correto mesmo é a gente dizer que o peso ele atua no centro de massa dos corpos. Ele atua puxando os centros de massa. Outro detalhe importante é que aqui eu tenho ação e reação. Então, se a Terra me atrai com uma força F, que é o peso, eu também atraio a Terra com a mesma força. Tá bom? A gente já viu ação e reação lá na aula passada em dinâmica. Se não assistiu ainda, tem aqui no canal, tá bom? A parte de leis de Newton. Então aqui eu tenho que as forças têm mesma intensidade, mesma direção, mesma natureza, sentidos opostos, e estão atuando em corpos diferentes, beleza? Essa aqui é a nossa força gravitacional, é a força-peso. Não te esquece também que massa tem que estar em quilograma e gravidade tem que estar em metro por segundo ao quadrado. Então agora que a gente já viu a força gravitacional, bora ver a força normal de compressão. E cara, sabe o que é mais legal? Todo mundo chama, inclusive eu, todo mundo chama essa força de normal, força normal. Só que normal não é o nome dela. Normal é um adjetivo. Normal, para física, é qualquer coisa que forme 90 graus, qualquer coisa que seja perpendicular. Eu posso dizer, por exemplo, que o teto ele é normal à parede que está aqui na minha frente, que o chão é normal à parede, porque entre eles eu tenho um ângulo de 90 graus. Fechou? Então, tudo que eu falar que é normal é porque forma 90 graus. Não te esquece disso. Então, como eu ia dizendo, a minha força normal ela é uma força normal de compressão. Ela aparece sempre que um corpo comprime o outro, tá? E ela é normal porque sempre forma 90 graus com a superfície que é comprimida. Veja, se eu pegar uma caixa bem aqui e colocá-la no chão,
ela comprime o chão para baixo e o chão a comprime para cima. Essa força de compressão é a minha força normal, ó, sempre formando 90 graus com a superfície que é comprimida. Ah, Mardoc, posso dizer que a normal sempre age para cima? Não também. Bora lá. A normal sempre forma 90 graus com a superfície que é comprimida, tá? Se eu pegar um plano inclinado como esse aqui, veja, eu comprimo a superfície e a superfície me empurra de volta. A força normal não é vertical, tá bom? Nesse caso ela é inclinada e forma um ângulo de 90 graus com esse plano inclinado. Obrigatoriamente, tem que formar 90 graus com a superfície. Ah, Mardoc, que beleza, ela não está vertical, mas ela está para cima. Já te falei que não, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma luminária, quando ela é colocada no teto, ela comprime o teto, nem que seja um pouquinho. Ah, Mardoc, mas se comprime só um pouquinho, tem normal? Tem, gente. Se dois corpos sólidos se encostarem, isso aí configura uma compressão. Então eu tenho uma normal. Mesmo que esteja encostando só um pouquinho, a força vai ser pequena, mas vai ter força normal. Nesse caso aqui, a normal ela vai estar formando 90 graus com a superfície que é comprimida. Então ela vai estar aqui agindo nesse caso para baixo. Meu Deus, Mardoc, é normal agindo para baixo? É, gente. Normal agindo para baixo, nada impede. Formando sempre 90 graus com a superfície comprimida. Ah, Mardoc, nesse caso, então, que a normal está para baixo, o peso está para cima? Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Tem nada a ver. Peso normal são forças que não tem nada a ver uma com as outras. Por favor, uma com a outra, no caso, né? Não precisa ficar procurando relação entre eles. Acontece muitas vezes, sim, do peso ser igual ao normal, atuar na mesma direção, em sentido oposto, mas isso não é regra, tá? É uma exceção. Nesse caso, por exemplo, o peso também vai agir para baixo. Ó, peso e normal aqui estariam agindo para baixo. Nesse caso, eles iriam se somar, tudo bem? E não teriam o mesmo valor, obrigatoriamente. Outro caso é aqui do plano inclinado, que eu desenhei antes, inclusive. Veja, o peso aqui está na vertical, né? Apontando para o chão, como eu tinha te dito antes, para o centro da Terra. E a minha normal ali está inclinada, então não tem que estar na mesma direção, tá bom? A partir de hoje, entenda que às vezes tem sim relação peso e normal, mas isso não é regra, tá? Isso é exceção. São forças que em si não tem nada a ver uma com a outra, tá bom? Vamos falar agora da força de tração. Cara, a força de tração é uma força que vai aparecer em fios, cordas, correntes, tá? Só que ela só aparece quando o fio está esticado, quando a corda está esticada. Mas não confunda as coisas, tá? Apesar dessa corda estar esticada, eu ter força de tração, a tração não age na corda. A tração ela age nos pontos fixos. A corda só serve de caminho para essa força. Veja, aqui eu tenho o seu João. O seu João vai puxar uma corda aqui que está presa na parede. A força que o seu João faz ao puxar não está na corda. A força que o seu João faz ao puxar está na parede. E toda ação tem uma reação. O seu João puxa a parede e a parede puxa o seu João. Então a força de tração, a gente vai desenhar ela sempre agindo num ponto fixo em direção para a corda, tá bom? Mas ela não está agindo na corda, ela está agindo exatamente nos pontos fixos. Ó, a tração, assim como a força normal, elas não possuem fórmula, não possuem equação. Agora, mas não tem fórmula, como é que eu calculo? Ó, em geral, você vai desenhar as forças da questão, você vai escrever a sua segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, e vai ver, quem está para o mesmo lado soma, quem está para lados opostos subtrai, se estiver formando 90 graus usa Pitágoras, e aí a partir disso você vai conseguir achar valor para normal e para tração quando for pedido, tá? Mas não tem equação pronta, nem para normal, nem para tração, fechou? Ainda falando de tração aqui, eu preciso falar com você sobre as roldanas, sobre as polias. E aí nós temos dois tipos de roldanas, as roldanas fixas e as roldanas móveis. As roldanas fixas, como o próprio nome sugere, né, são ligadas a pontos fixos. Nesse caso eu coloquei aqui o teto, tá bom? Tá aqui a minha polia fixa, não vai sair daí, né? O máximo que ela vai fazer é girar. E preso, passando uma corda por essa polia, eu tenho aqui um corpo que eu quero carregar. Esse corpo, eu vou dizer que ele faz para baixo uma força de carga, tá? Se eu quiser levantar esse corpo, então eu preciso fazer no mínimo uma força F igual a força de carga.
Ah, Mardoc, a minha polia, a minha rodona, ela vai me ajudar a levantar esse corpo? Gente, a polia fixa, ela pode até te ajudar, mas não confunde te ajudar com diminuir o esforço. Quando a gente fala de esforço na física, a gente está falando de quantidade de força para fazer alguma coisa, tá bom? A minha polia fixa, ela não diminui o meu esforço, ela não diminui a quantidade de força que eu tenho que fazer para mover um sistema, para desequilibrar, digamos assim, o sistema, tá? A minha polia fixa, a única função dela é redirecionar a minha força. O que é redirecionar a minha força? É pegar essa força, por exemplo, que está na diagonal e trazer para a vertical. Essa caixa aqui, essa força de carga, eu só conseguiria levantá-la se eu fizesse uma força vertical. Entretanto, usando a polia, usando a minha rodana, eu consigo fazer uma força na diagonal, uma força na horizontal, para levantar esse corpo. Outra pergunta que tu pode me fazer, Mardoc, essa força de carga aqui não seria a força-peso? Gente, nesse caso seria. Para eu levantar esse corpinho aqui na vertical, a força que eu tenho que vencer seria a força-peso dele. Mardoc, então por que tu não colocou força-peso? Porque nem sempre, meus amores, numa questão, eu vou querer levantar um corpo na vertical. Se eu quiser levantar na vertical, beleza. A força que eu tenho que vencer é a força-peso. Mas se eu quiser arrastar um corpo, por exemplo, na horizontal, se eu quiser arrastar um corpo na horizontal, a força que eu vou ter que vencer, em geral, é a força de atrito. Então, quem faz o papel de carga seria o atrito. Então, eu não coloquei peso aqui para não ficar nada muito específico, para ficar uma coisa bem geral, bem legal, tá bom? Então, de novo, a minha polia fixa não diminui o esforço que eu tenho que fazer, ela apenas redireciona a minha força. De modo que se eu quiser levantar essa carga, a força que eu tenho que fazer é igual à carga, exatamente igual, tá bom? Bora falar agora sobre as polias móveis. Cara, a polia móvel, sim, ela diminui o esforço que eu tenho que fazer para mover um sistema, tá bom? Você pode olhar ali para o desenho e pode perceber que tem duas polias, tá? Mas essa polia aqui de cima é uma polia fixa, tá bom? A minha polia móvel é essa aqui de baixo. Ah, Mardoc, a polia móvel precisa sempre estar associada a uma polia fixa? Não, tá, gente? Não precisa. Eu coloquei esse desenho com uma polia fixa assim, para a gente ter um padrão, para o desenho da polia móvel aparecer com esse aqui da polia fixa, para você poder ver a diferença dos dois sistemas, tá? Mas não precisa ter uma polia fixa obrigatoriamente. Eu posso ter só um sistema com polias móveis, só uma ou mais de uma. Fechou? Então, olha lá. Eu tenho aqui o mesmo corpo, tá? Que é uma certa carga. Eu vou chamar agora, para isso aqui ficar mais arrumadinho, essa carga de C, tá? Então, essa força que eu tenho que fazer, força de carga, é a força C. E para levantar essa força C, eu tenho que fazer uma força igual a ela, no mínimo, tá bom? A questão é que a polia móvel, ela diminui o esforço que eu tenho que fazer. Quando essa força de carga C ela é jogada para a minha polia móvel, ela joga metade para um lado da corda e metade para o outro lado da corda. Então, para cá, para esse lado, vem C sobre 2, para o outro lado, vem C sobre 2. Quando eu quiser, então, levantar essa carguinha, a força que eu preciso fazer é uma força tal que a força F é C sobre 2, é metade, tudo bem? Mas veja só, se eu colocar mais de uma polia móvel, o que vai acontecer com essa força? Ela vai diminuir ainda mais, e sempre na metade. Se eu tiver uma polia só, fica C sobre 2. Se eu tiver duas polias, vai ficar C sobre 4. Se eu tiver 3 polias, vai ficar C sobre 8, e assim sucessivamente. Então, daí, a gente pode tirar uma regra geral. A gente pode dizer que a força que eu tenho que fazer em um sistema de polias móveis é igual à carga, que é a força que eu quero vencer, né? Dividido por 2 elevado a N. Detalhe, esse N é o número de polias móveis. As polias fixas não entram na conta. Fechou essa ideia, meus amores? Copia aqui, essa é a primeira parte da aula. E agora nós vamos falar sobre força elástica primeiro, depois a força de atrito e a força de arrasto. Fechou? Vamos lá. Vamos lá, meus amores, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre essas últimas 3 forças aqui. Força elástica, força de atrito e força de arrasto. E eu quero toda a tua atenção especial para essa força aqui, a força de atrito. Mas antes de a gente chegar nela, vamos falar da força elástica também conhecida como lei de Hooke.
Cara, é engraçado que esse Hooke aqui, ele era arquirrival do Newton, os dois se odiavam. Quando Newton escreveu a lei da gravitação universal, que a gente viu ainda agora, o Hooke, ele inventou os dados para provar que o Newton estava errado. E como o Hooke ele era um cientista que tinha muito mais prestígio do que o Newton, as pessoas acreditaram nos dados falsos do Hooke e desacreditaram o Newton. Newton guardou uma mágoa tão grande que quando Newton escreveu a ótica, ele esperou 10 anos até o Hooke morrer para depois ele publicar a ótica. Para tu ver só até que ponto vai uma inimizade, uma rivalidade. E tu aí achando que o menino do teu colégio, a menina do teu colégio é tua inimiga. Para com isso, a inimiga é Hooke e Newton, né? Mas bora voltar a falar de física, bora falar aqui da lei de Hooke. A lei de Hooke, mais comumente chamada de força elástica, ela se aplica a qualquer corpo que sofra deformação. Qualquer um, gente. Se eu pegar minha bochecha aqui e esticar, ó, eu tenho aqui uma força elástica, eu tenho aqui uma deformação. No caso aqui eu peguei uma mola. Essa mola, no primeiro momento, ela está relaxada, tá bom? Ela não está nem comprimida, nem estendida. E aí eu vou puxar esta mola. Gente, o que o Hooke percebeu? Que toda vez que a gente deforma um corpo, nesse corpo aparece uma força que tenta trazer ele de volta para o estado inicial. Então, toda vez que eu deformo um corpo, tem uma força que aparece para tentar desdeformar. Não sei se essa palavra existe, mas tá bom. Então, olha só, essa força o Hooke chamou de força elástica, tá? Hooke percebeu o seguinte, que essa força elástica era diretamente proporcional ao X. Ai, mas Doc, o que é o X? Gente, o X aqui é a deformação da minha mola. É o quanto o tamanho dessa mola variou, é o quanto ela esticou ou o quanto ela comprimiu, tá bom? Sempre dado em metros. Então, a força elástica é isso. É uma força que aparece sempre contrária à deformação de um sistema e essa força ela é diretamente proporcional à deformação do corpo. Gente, para transformar uma proporção em igualdade, o que tem que aparecer aqui? Uma constante de proporcionalidade. Sendo assim, a nossa equação vai ficar que a força elástica é a constante de proporcionalidade, que eu chamei de K, e a deformação, que é X. Só que esse K aqui, o Hooke chamou de constante de elasticidade da mola, ou do corpo que eu estiver trabalhando. Lembrando que eu usei uma mola, né? Mas podia ser um estilingue, podia ser uma cama elástica, qualquer corpo que se deforme, tá bom? Então, de novo, o K é a nossa constante de elasticidade. E essa constante de elasticidade basicamente me mostra quão duro é esse corpo, o quão difícil é deformar esse corpo. Um corpo que tem uma constante elástica maior é mais duro, é mais difícil de deformar. Então, bora lá, perguntinha rápida para ti. Quem tem a constante elástica maior? A pele de uma pessoa de 18 anos ou a pele de uma pessoa de 80 anos? A pele da pessoa de 18 anos tem uma constante elástica maior, porque a pele da pessoa de 18 anos ela é mais rígida, né? A pessoa com 80 anos já é né? Uma pessoa molengazinha, tá bom? Então, com ela é mole, a constante de elasticidade é menor, é mais fácil de deformar. Olha só, a lei de Hooke ela obedece esse gráfico bem aqui. Esse gráfico mostra pra gente a variação da força elástica em função da deformação. E como elas são grandezas diretamente proporcionais, veja só, ela vai se comportar como uma reta crescente partindo da origem. Ah, Mardoc, mas e esse pedaço aqui que é mais diferente? Eu vou até mudar de cor. Vou botar ele de roxo aqui pra gente. Ah, Mardoc, esse pedaço roxo aí, o que acontece? Eu vou perguntar pra ti aí de casa. Tu tem estria? Pois é, gente, olha só. Você que teve estria, você vai entender muito melhor esse pedaço aqui do que não teve ainda. O que é a estria? A estria, basicamente, a tua pele ela esticou tanto, tão repentinamente, que as fibras dela, não sei se é bem fibra, tá, gente? Eu estou usando um termo genérico aqui. Eu não sei se são fibras da pele, tá? Não estou utilizando o termo fibra biologicamente correto. Estou usando um termo genérico aqui. A estrutura da pele, pronto, fica melhor assim. Ela esticou tanto que ela chegou num ponto onde ela saiu do estado elástico. Ela não consegue voltar ao estado inicial. Esse estado a gente chama de estado plástico. Isso não vale só para a tua pele que teve estria. Isso vale para qualquer corpo que sofra uma deformação. Todo corpo pode esticar ou comprimir, né? Todo corpo pode ser deformado, mas só até um limite. Quando a gente passa desse limite, a gente tem o que a gente chama de estado plástico. E esse corpo não obedece mais à lei de Hooke.
Ah, mas como é que ele vai pedir isso em prova? Se pedir, é questão teórica, tá? Não vai cobrar conta de estado plástico. Ele pode citar isso em alguma das alternativas em uma questão teórica, beleza? Então, olha só, babies, agora que a gente já terminou de definir força elástica, tá? E não te esquece, deformação é sempre em metro e a minha constante elástica é em Newton por metro. A gente vai passar para a força de atrito e, cara, eu quero que tenha muito cuidado com isso. Por quê, gente? A maioria dos conteúdos que você for consumir por aí vão dizer o seguinte para ti. O atrito é uma força que se opõe ao movimento, tá? Isso não está errado se você pensar em uma partícula, um corpinho bem pequenininho de dimensão desprezível. Só que se você pensar num corpo com dimensões maiores, que é o que vai vir na tua prova, essa definição de que o atrito se opõe ao movimento está errada. Então a gente não vai mais usar isso, tá? O atrito não é uma força que se opõe ao movimento. A partir de agora tu vai dizer o seguinte: o atrito é uma força que se opõe ao deslizamento ou à tendência de deslizar. De novo, o atrito é uma força que se opõe ao deslizamento ou à tendência de deslizar. E de onde vem a força de atrito? Quando eu tento arrastar um corpo numa superfície, como nesse caso, se eu ampliar isso aqui, eu vou ver que, por mais que a minha superfície ela pareça lisa, ela não é lisa de fato, ela é cheia de irregularidades. E o mesmo vale para o meu corpinho aqui nesse caso de rosa, tá? Acontece que essas irregularidades dos corpos, em alguns pontos, vão se encaixar como se fossem peças de Lego. E quando eu tentar arrastar uma na outra, eu vou ter essa força de resistência, que é justamente a minha força de atrito. De novo, força de atrito, só para lembrar, é uma força que se opõe ao deslizamento ou à tendência de deslizar. Fechou? O atrito, ele é calculado por essa equação aqui. O FAT, que é a nossa força de atrito, é μ vezes a normal. Isso aqui não é um U, nem é um M, tá? É um Mi, é uma letrinha grega. A gente pode fazer um desafio. Quem consegue fazer o Mi mais bonitinho? Esse meu nem tá muito bonitinho, ele não é muito assim não, tá? Então aqui eu tenho μ vezes normal. O μ, que a gente tanto falou agora, é o nosso coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele basicamente mede a interação entre as rugosidades desses dois corpos, tá bom? Por exemplo, se eu pegar a tua cara, carinhosamente, tá, gente? É só um exemplo, e arrastar numa superfície lisa como o vidro, depois pegar a tua cara e arrastar no asfalto, onde é que vai doer mais? No asfalto. Então a gente vai dizer que o coeficiente de atrito entre o asfalto e a tua cara é maior do que entre a tua cara e o vidro. É importante a gente perceber o seguinte: o coeficiente de atrito, ele nunca é para uma superfície. O coeficiente de atrito da madeira, do asfalto, Não, isso está errado. O coeficiente de atrito é sempre entre duas substâncias, entre duas superfícies. O coeficiente de atrito da madeira com o vidro, da madeira com o asfalto, da borracha com a madeira. Então, o coeficiente de atrito, ele mede a interação entre duas superfícies, tá? E é a nossa constante que aparece aqui. Mas, Doc, eu tenho que saber algum valor decorado de coeficiente de atrito? Não, você não tem que saber nenhum valor decorado, tá? A única coisa que você precisa saber sobre o coeficiente de atrito é que ele é sempre menor que 1. Perceba, eu não falei às vezes, eu não falei quase sempre, eu não falei na maioria das vezes, eu falei que ele sempre é menor que 1, tá? O coeficiente de atrito é sempre menor que 1. E aqui o meu M é a minha força normal de compressão, que a gente viu ainda agora. Quanto maior for essa compressão, quanto mais esses corpos estiverem comprimidos, mais eles vão interagir e maior vai ser essa força de atrito. Então não te esquece, força de atrito é μ vezes a normal. E aí eu preciso que tu saibas também que o atrito ele pode ser de dois tipos, estático e cinético, tá? Presta atenção. O atrito ele é estático quando não tem deslizamento. Se não desliza, o atrito é estático, sem pensar duas vezes. Por exemplo, eu caminhando aqui na frente da câmera, caminhando no chão. Gente, quando eu estou caminhando aqui, o atrito no meu pé é estático ou é cinético? O atrito no meu pé é estético. Não, mentira, gente. O meu atrito no meu pé é estático. Porque o meu pé não está deslizando no chão. Eu estou caminhando sem deslizar,
tá bom? Meu atrito ele é cinético quando tem deslizamento. Por exemplo, se eu fosse fazer um moonwalker aqui, eu não sei fazer um moonwalker, mas se eu soubesse fazer, o meu pé iria se arrastar na superfície. Aí esse atrito ia ser um atrito cinético. Então vamos lá, de novo. Quando não desliza, o atrito é estático. Quando desliza, quando escorrega, o atrito é cinético. Pensa comigo agora. A roda de um carro, o pneu de um carro, em condições normais, o meu atrito é estático ou é cinético? O atrito é estático, meus amores. Os pneus de um carro em condições normais, eles não deslizam, tá? Eles giram, eles rodam, mas não tem deslizamento. O pneu de um carro desliza numa frenagem brusca ou quando você vai fazer um drift, né? E o carro dá uma deslizada, uma escorregada para fora da curva, tá bom? Mas em condições normais, o atrito no pneu de um carro é um atrito estático, porque não tem deslizamento. Eu não quero que você esqueça nunca mais isso, tá bom? Olha só, eu vou colocar aqui agora dois valores que eu estou inventando, tá bom? Vocês vão, mas Doc, é sempre esse valor? Não, estou inventando para essa situação aqui. Para essa situação, eu vou dizer para você que a minha força de atrito estático máximo é de 50 newtons. E a minha força de atrito cinética ou dinâmica é de 30 newtons, tá? Gente, isso é uma informação importante para ti. A força de atrito estático máxima, ela é sempre maior que a força de atrito cinética, tá? A força de atrito estático máxima é sempre maior que a força de atrito cinético, fechou? Vamos lá, gente. Se eu aplicar aqui uma força de 5 newtons, esse corpo vai deslizar, sim ou não? Ora, se o atrito estático máximo é 50, esse corpo só vai deslizar quando eu aplicar sobre ele uma força maior que 50, pelo menos inicialmente, para ele começar a deslizar. Então, se eu aplico 5 newtons, ele não desliza, ele fica parado. Se ele fica parado, a força resultante tem que ser igual a zero. Consequentemente, quanto é que vale a força de atrito? Você deve estar igual a Nazaré Tedesco, né? Fazendo conta assim. Mardoc? Não sei, não tem jeito. Gente, olha só. A força de atrito aqui também vai valer 5 newtons. Gente, eu estou falando égua, se você ficou ofendido, esse égua não é para você, tá? É porque eu sou paraense, égua é um termo que nós utilizamos muito aqui, tá bom? Mas, voltando. Se eu aplicar uma força de 5 newtons aqui, a minha força de atrito vai valer 5 newtons. Porque, vamos lá, de novo. 5 newtons não vai fazer o meu corpo deslizar. 5 newtons é uma força que eu vou tentar deslizar esse corpo, mas não vou conseguir. Ele fica parado. Se ele fica parado, a força resultante é zero. Então, para isso aqui dar zero, se eu puxar com 5, a força de atrito também tem que ser 5. Se eu puxar com 15 newtons, a minha força de atrito também vai ter que ser 15. Se eu puxar com 27 newtons, a minha força de atrito tem que ser 27. Se eu puxar com 50 newtons, a minha força de atrito vai ser 50 newtons. Se eu puxar isso aqui com 51 newtons, peraí, 51 eu já passei a força de atrito estática. Então esse corpo agora vai deslizar. Se esse corpo vai deslizar, esse meu atrito não é mais estático, esse atrito é cinético e ele vai valer 30 newtons. Ah, Madô, que beleza. E se eu aplicar aqui 75 newtons de força? Quanto é que vai valer o atrito? 30 também. O que eu quero que você perceba, e isso é fundamental para você entender força de atrito, é que a minha força, a minha não, né? De todo mundo. A força de atrito estática, ela é uma força variável. Olha só o gráfico. Ela começa do zero e ela vai crescendo, crescendo, até que ela atinja um valor máximo. Depois disso, a minha força de atrito cinética, no caso, é uma força que é constante. Então, isso aqui vai diminuir, vai ter uma redução no valor dessa força, e essa força, a partir daqui, vai ser constante. Esse gráfico aqui é um gráfico padrão da força de atrito. Tudo bem, gente? Você tem que conhecer. Eu quero que você saiba interpretar esse gráfico também.
De novo, a força de atrito estática ela é uma força variável até que ela atinja um valor máximo. Após atingir esse valor máximo, a minha força fica constante. Essa força de atrito é a força de atrito cinética. O meu corpo já está deslizando. Então eu não quero nunca mais que você confunda força de atrito. Eu não quero nunca mais também que você diga que a força de atrito se opõe ao movimento. Isso está errado. A força de atrito se opõe ao deslizamento ou à tendência de deslizar, tá bom? Bora falar agora, para a gente finalizar a nossa aula. Quer dizer, ainda vou ter uma observação para fazer depois, mas é bem rapidinho. Para a gente falar de força de arrasto. Cara, a força de arrasto, ela sim é uma força que se opõe ao movimento, tá? E ela aparece sempre que um corpo se movimenta em um fluido. Lembra que fluido pode ser líquido ou pode ser gás. Essa força aqui tu já deve conhecer com outro nome. Tu deve chamá-la de força de resistência do ar. A força de resistência do ar é a força de arrasto. Veja, quando o corpo se desloca dentro de um fluido, ele colide com as partículas desse fluido, ele bate nessas partículas. E ao bater nessas partículas, as partículas aplicam uma força sobre ele, uma força de reação. A soma dessas forças de cada partículazinha é a minha força de arrasto. Nesse caso, a minha força de resistência do ar, tá? A força de resistência do ar, ela é muito complexa de calcular, ela envolve muitos fatores, inclusive que nós não trabalhamos no ensino médio, tá? Olha só, quando ela vem em prova, ela vem comprimida. Para simplificar a tua vida, ela vem assim, ó. Força de arrasto é B vezes V ao quadrado. Tudo bem? Em geral, o cara te dá essa equação. Ah, Mardoc, e esse B? Quem é esse B? Cara, esse B, ele é uma constante de proporcionalidade que ele vai te fornecer, né? Ou ele vai pedir, desde que ele te dê todo o resto. Você não tem que saber de cor. Que engloba todos os fatores que entrariam nessa fórmula, como a densidade do fluido, a viscosidade do fluido e outros coeficientes lá da física, tá bom? No caso aqui da física. O que eu preciso que tu saibas é que essa força de arrasto, ou resistência do ar, como tu queira chamar, ela é diretamente proporcional à área do meu corpo. Do meu não, né? Do corpo da questão. Quanto maior for a área, maior a força de arrasto. Aí o meu mago da edição ele vai fazer um corte e vai botar um slow motion, que eu vou te mostrar isso aqui agora na prática. Olha só, gente. Aqui eu tenho duas folhas de papel, tá? Do curso Pedro Gama Redação, o melhor curso de redação desta cidade. Olha só, gente. Eu vou soltar as duas folhas de papel. Uma eu vou soltar assim, tá? Com essa área toda de contato. E outra eu vou soltar assim, fininho. No slow motion, que o meu mago da edição vai colocar, vocês vão poder ver que essas folhas caem com velocidades diferentes. Tá? 1, 2, 3 e... Se vira aí para fazer o slow motion, tá? Olha só, gente, o que acontece? A folha que eu segurei assim, ela tem uma área de contato, tá? Com o movimento muito pequena. E se essa área é pequena, a força de arrasto é pequena. Então a força resultante é grande, puxando esse corpo para baixo. Já quando eu solto a minha folha de papel assim, a área ela é muito grande. Se a área é grande, a força de arrasto também é grande. Então a força resultante que puxa esse corpo para baixo é menor, ele cai mais devagar. Perceba, isso não tem a ver com a massa do corpo. São as duas folhas de papel são idênticas, tá? Elas têm a mesma massa. O que diferenciou, o que fez com que uma caísse mais rápido ou mais devagar, foi a área do corpo. Agora, depois desse show de edição e mágica, você vai anotar o quadro, vai bater um print, vai copiar. Nós vamos finalizar a nossa aula com uma observação. Então vamos lá, meu judez. Espero que tenha ficado tudo muito claro para ti até aqui, tá bom? Se não ficou claro, volta mais um pouquinho. Assiste de novo, deixa a pergunta aqui embaixo no comentário que eu vou tentar ajudar todo mundo, tá bom? Então olha só, para a gente finalizar, a gente vai falar sobre velocidade terminal. Cara, a queda livre de um corpo sem resistência do ar, a gente estuda lá na cinemática. O que a gente vai fazer agora é estudar a queda livre de um corpo com resistência do ar. Então já o negócio vai ficar um pouquinho diferente, vai ficar mais divertido, tá bom? Vamos do início, gente. Se é uma queda livre, a velocidade inicial desse corpo é igual a zero. Se não tem velocidade, não tem força de arrasto. Só para lembrar, força de arrasto, a gente escreveu ainda agora no quadro, é B vezes velocidade ao quadrado. Então não tem velocidade, não tem força de arrasto. Se não tem força de arrasto, a única força que está agindo aqui é a força peso. Então força resultante igual a peso.
Em outras palavras, esse corpo vai acelerar para onde? Para baixo. Então, à medida que ele vai caindo, surge uma velocidade, tá bom? Bora pegar aqui ele num próximo momento, já com uma certa velocidade. Gente, se tem velocidade, o que que nasceu aqui nesse corpo? Um fio ou uma força de arrasto? Uma força de arrasto, muito bem. Então, eu tenho agora para cima a força de arrasto e para baixo o peso. Então, a minha força resultante nesse caso já vai ser peso menos força de arrasto. Na hora que a gente montar a lei de Newton, a gente sempre vai dar preferência, digamos assim, para botar a força maior menos a força menor, tá bom? Então, aqui o peso é maior menos a força de arrasto. Te liga, eu ainda tenho força resultante, eu ainda tenho aceleração. Esse corpo ainda vai aumentar a sua velocidade. Só que essa aceleração está diminuindo, então ele vai aumentar a velocidade mais devagar, tá bom? Só que essa velocidade está aumentando. Então tem um ponto que essa velocidade cresceu tanto que a força de arrasto e o peso vão se cancelar, vão se anular. E se essas forças se cancelam, a minha força resultante é igual a zero. Ah, Mardox, se a força resultante é igual a zero, quer dizer que o corpo vai ficar parado no meio do ar? Não, gente. Não te esquece que nós vimos lá na aula de lei de Newton que força resultante igual a zero significa que o corpo tem equilíbrio. Então ele pode ficar parado ou ele pode passar a se deslocar em movimento retilíneo e uniforme. A partir desse ponto, esse corpo cai com velocidade constante. Por isso que essa velocidade é chamada de velocidade terminal. É a última velocidade desse corpo. A partir daí, ele não aumenta nem diminui, tá bom? Gente, se não fosse a força de resistência do ar, uma gota de chuva ia poder chegar no chão com até 300 km por hora. Gente, isso é velocidade suficiente para a gota da chuva fazer um buraco na tua cabeça. Entretanto, uma gota de chuva, como ela tem uma área muito pequenininha e uma massa muito pequena, ela não consegue passar de 30 km por hora quando ela cai muito rápido, tá bom? Então, a força de resistência do ar, ela tem sim o seu papel, principalmente em distâncias maiores. Né? Se for uma distância maior, uma velocidade maior, esses efeitos da força de arrasto são mais sentidas, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Essa foi a nossa segunda aula do curso de Dinâmica. Eu estou muito focado em completar o curso de Dinâmica e o curso de Cinemática aqui no canal. Você quer algum outro curso? Você tem alguma sugestão, um assunto que você tem mais dificuldade? Coloca aqui nos comentários. A gente tá com muita vontade de ajudar vocês. Então, se tiver muito pedido de um assunto, eu posso gravar esse assunto para ajudar vocês, tá bom? No mais, te inscreve no canal, deixa o like, essas coisas que o youtuber fala por aí, né? Eu não me considero youtuber, eu sou professor e estou aqui tentando levar a minha aula para mais gente. Então, se você gostou, não precisa se inscrever, nem dar like, nem nada disso. Só manda para outras pessoas que você sabe que vão gostar também. Mas se quiser dar like e curtir também, se inscrever, eu aceito, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima. Bate print do quadro.